Querida igreja, hoje quero trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, a aliança com os irmãos e com os amigos. Irmãos são eternos cúmplices de risadas e brigas, de amor e de intrigas, de tristezas e de alegrias, de sonhos e de vida. Os amigos verdadeiros são aqueles com quem é possível compartilhar as coisas mais profundas da vida, rir das coisas mais engraçadas e chorar pelas coisas mais importantes da vida. Ter um irmão é ter, para sempre, uma infância lembrada com segurança em outro coração. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Essa aliança é poderosa nas mãos de Deus. A verdadeira amizade transforma as coisas comuns em experiências humanas extraordinárias e as torna em algo poderosamente santo. Ter um irmão é uma das maiores dádivas do mundo. Ser irmão é uma responsabilidade com o mundo. O escudo da fraternidade é maior do que qualquer espada de adversidade. A amizade verdadeira divide nossas tristezas e multiplica nossas alegrias. Subtrai os pesos do dia a dia e soma as bênçãos das nossas liturgias. Ser irmãos é saber que estamos juntos mesmo estando a quilômetros de distância. É ser diferentes e, ao mesmo tempo, totalmente parecidos. É ser flechas nas mãos dos nossos pais. É falar: não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para você. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Isso fala de irmandade. Irmandade no sentido de pacto, de aliança de amor e de promessa de vida. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Boa noite, amontoado! Glória a Deus, boa noite, igreja. Continuo me chamando Técio. Olha, eu acho que a gente está precisando de alguns lugares. Quais são os adolescentes que se propõem sentar aqui para abrir espaço aqui para a galera? Então, já tem espaço aqui na frente para a galera que está chegando aí. Pode entrar. Obrigado, turma, obrigado. Tá bom, já deu. Junta agora os espaços assim. Aqui à frente, a carreira inteira aqui. Ali, pode chegar quem está aí sem lugar. Obrigado, turma. Bênção demais. Que lindo podermos celebrar esse momento com o amontoado, com esse tempo de encontros divinos que vocês tiveram lá no retiro. Para nós, como igreja, é uma alegria tremenda poder ser ministrados por Deus pelo coração de vocês. A oração de cada pai aqui, de cada avô, vó, tio, tia, é que essa semente que foi derramada, lançada no coração de vocês, aquilo que foi plantado, para alguns regado, possa dar fruto, multiplicar para a glória de Deus. Gente, aqui tem uma carreira inteira na frente, aqui liberada, ali também. Podem se achegar por aqui, conduzam o pessoal da nossa recepção, pode conduzir aqui na frente, para que todos possamos nos acomodar muito bem. Obrigado, adolescentes, por cederem seus lugares aqui. Nós temos vivido uma experiência nos últimos meses, sendo ministrados sobre o tema aliança. Temos sido
desafiados a fazer uma aliança exclusiva, uma aliança definitiva com Jesus. Temos sido chamados a fazermos diversas alianças a partir desta aliança, compreendendo o impacto de que, uma vez feita a aliança com Jesus, isso vai marcar a nossa história em várias dimensões. Nossa vida, ela é marcada por vários contextos, e cada um desses contextos, seja ele relacional, seja ele conjugal, seja ele profissional, requer alianças que partam de uma base mais profunda, que é a aliança de um homem com Deus, de uma mulher com Deus. E essa aliança determina as outras alianças da nossa história. Nós vamos estar ainda ministrando algumas alianças nas próximas semanas, mas hoje em especial nós vamos falar sobre a aliança profunda entre os irmãos. Quantos aqui têm irmãos? Deixa eu ver, algum irmão biológico? Amém. Temos uma galera enorme. Na verdade, a gente vai entender que mais de 80% das pessoas possuem pelo menos um irmão. Então isso é uma bênção. Mas existem pessoas que não têm irmãos biológicos, mas têm irmãos de coração, né? Aqueles que nos amam, ainda que não sejam do mesmo sangue, mas que nos abraçam e nos acolhem da mesma forma, ou às vezes até melhor. E eu queria que você que está aqui também possa entender que essa mensagem, ela vai falar ao teu coração, porque nós cremos na importância de alianças profundas entre amigos também. Então eu queria convidar você a orar, para que a gente pudesse mergulhar na história de um jovem, era um adolescente na verdade, 17 anos, na transição, quando ele tem uma visão, um sonho, e a história de José é uma história que inspira bastante sobre esse tema de alianças entre irmãos. Eu queria que a gente pudesse orar, convidar o Espírito Santo, que já está aqui, já está agindo no seu coração, no meio, para que tenha liberdade, que agiu nesse final de semana poderosamente lá no retiro, e que vai falar com cada um de nós aqui hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, peço que o teu Espírito Santo, que aqui está, que tem ministrado ao nosso coração, pessoalmente no nosso quarto secreto, tem ministrado em momentos tão profundos como retiros, que tem falado conosco na nossa relação de casa em casa, dentro das nossas células, que tem nos edificado, ó Deus, naquela busca pessoal na sua palavra, mas que se manifesta profundamente em momentos como agora tem acontecido e aconteceu com os adolescentes, ó Deus, e que se revela onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome. Ó Deus, esse momento, hoje à noite, nós temos uma expectativa na sua palavra. Nós temos uma expectativa da ação do teu Espírito em nós, entre nós. Então, Pai, fala ao nosso coração essa noite. Alinha o nosso coração com a tua vontade, com a tua palavra. Ó Deus, e ajuda-nos a fazer alianças profundas entre nossos irmãos, com nossos irmãos e com os nossos amigos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gosto muito de um conceito chamado Fundação Soberana, que faz parte de uma cultura de formação de líderes. O autor ele escreve falando sobre algumas etapas que acontecem, são 6 etapas na formação de um líder. E todos nós aqui, sem exceção, todos nós, inclusive todos os adolescentes aqui, nós fomos chamados para liderar. E nós temos influência. Onde quer que nós estejamos, algum tipo de influência Deus tem colocado sobre a nossa vida. E esse autor ele vai defender que no processo da nossa formação para influenciar a sociedade, influenciar os vários ambientes onde nós estamos, Deus constrói algo que você não tem interferência sobre isso. E esse autor chama isso de fundação soberana. O que ele quer dizer com isso é que esse conceito defende que nós somos formados por Deus
E Deus constrói uma base na nossa história que é absolutamente determinado por Ele na nossa existência. Eu não escolho, você não escolhe, mas isso que Deus escolheu soberanamente, se nós olhamos com os óculos espirituais, nós vamos perceber e discernir que tem a ver com uma fundação na nossa história, que Deus está construindo para a influência que eu vou causar no mundo. Então, dentre essas percepções daquilo que você não escolhe, eu não escolho, uma delas é o nosso pai, a nossa mãe. Nenhum de nós escolheu os nossos pais, certo? Quem escolheu foi Deus. Você também não escolheu o irmão que você tem, a irmã que você tem, os irmãos que você tem, ou até mesmo se você não tem irmãos. Essa não é uma escolha que você fez. Isso tem a ver com a fundação soberana de Deus na sua história. É Deus quem define isso. É Deus quem escolhe isso. A propósito, nós não temos escolha se daqui a pouco no nosso nascimento, na nossa infância, um pai faleceu, né? Se ele foi embora, a mãe foi embora, se houve um divórcio entre os nossos pais. Mas nada disso, preste atenção, nada disso que eu não escolhi é algo desprezado. Do contrário, Deus está e quer usar tudo isso na construção da minha vida, para que eu possa influenciar a partir da minha fundação soberana, daquilo que Deus está fazendo. Então, quando nós falamos sobre isso, imediatamente nós queremos falar de um pressuposto importante para esta palavra de hoje, que Deus quer falar ao seu coração. É que nada na sua vida é um acidente. Fala comigo, nada na minha vida é um acidente. Na verdade, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo isso faz parte de um projeto divino. Deus quis, Deus fez, Deus escolheu, Deus me amou assim, e isso é tremendamente importante, porque se nós compreendemos que Deus estabeleceu soberanamente cada um de nós, e nos colocou dentro de uma família soberanamente, num contexto específico soberanamente, nós então vamos deixar Deus construir algo de dentro para fora na nossa história. Ou seja, nós precisamos partir desse pressuposto para dizer que Deus teve propósito em me colocar na família que me colocou. Fala comigo, Deus teve propósito em me colocar na família que Ele me colocou. Agora, indo para essa visão dos irmãos, diga assim, Deus teve propósito nos irmãos que Ele me deu. Deus teve, eu tenho 2 irmãos, né? E eu quero começar com esta palavra aqui, com esse testemunho. Eu tenho um irmão mais velho, 1 ano e 8 meses mais velho, o nome dele é Júnior. O Mano e eu vivemos muitas histórias juntos pela pequena diferença de idade. Nós fizemos muitas coisas juntos. Desde moleque, desde menino, sempre gostamos de fazer coisas juntos. Nossa irmã caçula, que é a minha mana, a única menina que nós temos, ela nasceu 6 anos depois de mim. E a Joyce, então, é a nossa mana que foi criada, de certa maneira, como uma princesa lá dentro de casa, né? Imagina 2 irmãos mais velhos, cuidando, protegendo. E nós crescemos nesse contexto de muita unidade relacional, de muito amor entre nós, nossos pais entre nós, e de muitas histórias juntos. Mas fomos crescendo, e me lembro do primeiro momento onde houve uma quebra na minha relação com meu irmão. Foi um momento onde, com mais ou menos ali 15, 16 anos, meu irmão estava interessado com uma garota, e eles combinaram de sair, íamos para uma lanchonete, e ela estava insegura e convidou uma amiga para ir junto para aquele encontro com meu irmão. E aí meu mano me procura e diz assim, olha mano, deu certo aquele encontro. A gente conversava sobre tudo, né? Falou, deu certo aquele encontro, só tem um detalhe, ela quer levar uma amiga e tal, e agora eu preciso levar um amigo junto, cara, você vai comigo? Eu falei, eu vou, mano, claro que eu vou, cara, imagina. E fui, né? E realmente fui. Do meu mano, ele animado demais com aquela situação. Eu falei, claro que vou, e fui.
E quando a gente estava terminando aquela noite, saindo, foi um encontro muito gostoso, a gente comeu algo juntos ali, e ele saiu com a moça, começaram a conversar, e eu vi que a coisa estava avançando. E eu com a moça, amiga dela lá, conversando, e, bom, resultado, queridos, deixa eu dizer, aquela noite foi horrível. Porque na hora que a gente foi se despedir, a moça que estava interessada no meu irmão, ou meu irmão estava interessado nela, ela veio se despedir primeiro de mim, para depois se despedir do meu irmão, então ela me deu um beijo. E eu dei o beijo nela, porque o problema não foi isso. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Esse alvoroço aí está errado. Você percebeu o que eu disse no início? Meu irmão convidou um amigo para sair com ele. Mas naquele momento, a relação minha com meu irmão foi quebrada. Porque eu, como amigo do meu irmão, eu o traí. Existem coisas na vida da gente que a gente não pode voltar para refazer porque está feito. Mas existem coisas que a gente pode se arrepender e reparar, e restaurar e consertar. Talvez essa seja uma das coisas da minha vida que mais eu me envergonho. Na verdade, eu não conto isso mais com vergonha, porque Jesus já tirou a minha vergonha, amém? Porque eu já confessei na cruz isso. Mas menino, imaturo ali, com 15, 16 anos, eu não soube lidar com aquela situação. E eu quebrei um dos vínculos para mim mais importantes que eu tinha, que era com o meu mano primogênito. Aquilo causou para mim uma dor tremenda, porque de fato eu toquei o coração do meu irmão de uma das piores formas possíveis. Quebrar a confiança, e aqui eu quero falar isso para os adolescentes, quebrar a confiança para qualquer adulto, em qualquer fase da história da vida, já é uma dor tremenda. Mas quebrar a confiança nessa fase da adolescência, deixa eu falar aqui, adolescentes, é algo que, se eu posso ensinar para vocês hoje aqui, pelo meu erro, eu diria, nunca faça algo assim. Eu paguei um alto preço por esse erro que eu cometi. Perdi o meu melhor amigo por muitos anos. A nossa relação era de melhores amigos. Perdi. Uma parede subiu no coração do meu irmão. Ele colocou uma distância emocional de mim. Eu me lembro, às vezes, dali para frente, a minha tentativa de aproximar o meu irmão. E naquele tempo, Deus foi muito bom com o meu irmão. Muito bom, eu não falei isso de manhã, mas Deus colocou uma pessoa do lado do meu irmão naquele tempo, chamado Passi. O apelido dele era Passi. Era um jovem, um pouco mais velho que o meu irmão, muito maduro, um cara... E meu irmão, emocionalmente maduro, meu irmão começou a caminhar com ele, e meu irmão acabou sendo discipulado por aquele jovem mais velho, e Deus foi curando a vida do meu irmão muito a partir dele. Foi uma graça de Deus na vida do meu irmão, porque eu era o melhor amigo dele, ele o meu melhor amigo, mas aquilo é quebrado. Deus me faz passar por um deserto emocional, eu passo, porque Deus queria me ensinar algumas lições, queria me ensinar sobre integridade, Deus queria me ensinar sobre verdade, sobre confiança, sobre o valor da lealdade, sobre o princípio da lealdade, sobre o princípio da fidelidade a Deus, que é o que me faz homem leal, amém, queridos? E aquilo denuncia algo no meu coração. Aquela quebra com meu irmão denuncia, na verdade, que o meu coração, como adolescente, era um coração que ainda não tinha enraizado ainda princípios e valores de fidelidade a Deus. As minhas emoções falavam mais alto ainda. Deus então vai denunciando essas coisas, e eu passo por um processo de muita dor dessa separação. Mas eu quero celebrar isso, que os anos se passaram e Deus trabalhou no coração do meu irmão o perdão. Claro que eu procurei meu irmão, claro que eu
me arrependi profundamente. Claro que eu pedi perdão ao meu irmão. E eu quero dizer que hoje, meu irmão, claro, nós somos 2 adultos, não é? Mas ainda antes do processo dele do casamento, Deus restaurou a nossa relação, nossa amizade, nosso amor. E tenho nele, meu irmão primogênito, alguém que eu amo muito e que nós temos realmente um processo de Deus na nossa história. Mas quando a gente olha para essas histórias, e eu quero me colocar desta forma absolutamente hoje aqui, como cremos aqui vulneráveis, é para dizer que não existe famílias, o quê? Perfeitas. Mas existem famílias restauradas, amém? Amém? A minha mana querida, 6 anos mais nova que eu, depois de fase adulta, ela é casada, me lembro que houve um momento onde minha mana se feriu comigo, por expectativas não correspondidas minhas. Eu não sabia daquilo, mas aquilo foi ferindo o coração dela, e ela por alguns anos nutriu aquilo, e me lembro quando eu estava no momento me preparando para uma conferência, eu recebo uma mensagem da minha irmã, e aquela mensagem da minha irmã era expressando uma dor profunda dela em relação a mim. Eu jamais imaginei aquilo, havia percebido que a distância havia realmente nos feito diminuir nossos vínculos de abre vida, coração, e a gente, à medida que amadurece, cresce, casa, faz das nossas esposas, do nosso marido, nossos melhores amigos, né? Isso, graças a Deus, aconteceu na nossa casa. Algumas relações que você tem com os teus irmãos, que sempre foi profunda, não é que ela diminua, mas ela muda pelas relações que vão entrando na tua história. E isso fez falta no coração da minha mana, mas depois de alguns anos ela expõe isso para mim. Eu lembro lendo aquela mensagem da minha irmã, expressando quanta dor eu senti por tê-la ferido, machucada. 2021, me lembro que Deus nos deu uma oportunidade de ter uma conversa profunda, eu, Martinha, com ela e o seu marido, e ali ela pôde botar para fora, né? Vomitou dores que eu jamais imaginei. Mas foram momentos de reparações na nossa história, momentos de ajustes, momentos de, não é? E recentemente recebi uma mensagem dela, e ela expressando, mano, eu achei que lá em 2021 eu tinha resolvido todo o meu coração, de fato eu liberei tudo, mas eu ainda tenho coisas aqui que eu preciso dizer que está bem o meu coração, mas me perdoe, né? Eu também guardei algumas coisas, e a gente, ou seja, família é um presente de Deus, esse ambiente onde Deus escolhe e nos coloca, mas também é nesse ambiente que acontecem marcas profundas, dores. Nós machucamos, somos machucados. E nós precisamos entender que o inimigo de Deus, Satanás, ele ama destruir relacionamentos, ele ama destruir vínculos de alianças, e no que diz respeito a alianças entre irmãos, ele ama fazer isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, diversas histórias bíblicas que envolvem irmãos de sangue, mostram esses variados desafios vividos entre eles. Logo a primeira história, logo os primeiros irmãos, Caim e Abel, nós olhamos para a história bíblica e vimos aquele trágico momento de assassinato de um irmão para com o outro. Olhamos para a história e vamos ver Jacó e Esaú, vítimas de um processo onde eles, como irmãos gêmeos, brigaram dentro do ventre. Mas nós vamos olhar para essa história e vamos ver eles guerreando, né, pelo direito de primogenitura, e ali tem engano, mas também nessa história bíblica a gente vai ver um milagre da reconciliação, da restauração entre eles acontecendo. Nós olhamos para a Bíblia, vamos olhar os irmãos Moisés, Arão, Miriam, vivendo aquela história de levar o povo do Egito para a terra prometida, mas dentro desse percurso, também os irmãos, né, ali Arão e Miriam, questionando Moisés sobre por que eles não tinham a mesma voz de autoridade que Moisés tinha, e ali também tem uma trinca importante onde Deus tem que agir, mas a gente percebe o inimigo vai atuando nesses processos entre irmãos de sangue, tentando realmente romper, quebrar. E se você está aqui hoje, queridos, e você já passou por isso, você entende a dor que eu estou te falando. É possível que alguns de vocês estejam com vínculos trincados ou até mesmo quebrados, e Deus trouxe você hoje aqui porque Ele quer que você refaça essa aliança. Mas talvez alguns estejam aqui
e não tenham irmãos biológicos, mas têm irmãos de coração, também cuja ação do inimigo vem tentando destruir esses vínculos de confiança. E eu quero então olhar para a palavra de Deus e dizer para você a importância de nós olharmos biblicamente para histórias. E hoje nós vamos olhar para a história de José, que é uma história incrível, uma espécie de um drama denso, a história de José, mas é uma história que termina de uma maneira extraordinariamente gloriosa, com milagres de restauração, de perdão que acontecem. Eu quero olhar para a vida de José e ver como ele lidou com tudo que ele viveu dentro do cenário da sua história, a partir das escolhas destruidoras dos seus irmãos para com ele. Eu quero ler a história, está lá em Gênesis 37, a história você pode ler do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, mas nós vamos ler o capítulo 37, vai comigo para lá, Gênesis 37, e depois nós vamos olhar um pouco no capítulo 45 para tirar as lições e as aplicações nossas hoje. Olha lá, Gênesis 37, eu vou ler a narrativa da história de José, logo que ele tinha 17 anos. Um adolescente, saindo do processo da adolescência, entrando no processo de fase de jovem. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximara de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue?
Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, assim, afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. Fala comigo, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então, presta atenção, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ou seja, os 10 irmãos tramaram a mentira, e executaram. Versículo 33 diz que o pai recebe aquela túnica e diz assim, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Então o pai deduz aquilo. Os irmãos não falam, o pai deduz aquilo e diz: José foi despedaçado. Por que o pai deduz aquilo? Porque o pai confia nos filhos. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Olha a demagogia aqui. Mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Potifar era oficial do faraó, era capitão da guarda. Pai, que a Tua palavra, agora, o Teu Espírito Santo ministra ao nosso coração. E nos ajude, Senhor, a sair daqui com resoluções profundas, para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Quero contar a história do capítulo 37 até o 44 para você, porque essa história ela é muito profunda. Os irmãos de José o traem, ele é vendido para os midianitas, que vendem para Potifar, e José vai parar então, menino ainda, provavelmente ali aos 17 anos, na casa de Potifar, quando então ele se torna na casa de Potifar um escravo, ele se torna ali um servo na casa daquele homem, que era um homem bem conceituado, era o comandante lá do contexto de Faraó, comandante da guarda. Esse homem então recebe José, e há uma palavra importante que começa na narrativa do capítulo 38, 39 em diante, que é: o Senhor era com José. Fale comigo, o Senhor era com José. Essa palavra se repete durante toda a história de José. Por quê? Porque aqui há uma marca muito importante para a gente poder comunicar acerca da postura de José diante da traição dos irmãos. O fato de ele andar com Deus leva esse homem a uma reação muito profunda, que vai nos ensinar hoje aqui como a gente lida diante desses cenários de quebras de aliança entre irmãos. Porque quando nós olhamos para o contexto de José, nós vamos perceber que há impactos tremendos na vida dos seus irmãos, da forma que ele reage a essa história. Então agora eu vou te levar a fazer uma conta muito importante que você precisa ir dos teus dedos. José chega ali com 17 anos, provavelmente, na casa de Potifar, e ali ele serve, ali ele se torna um homem de confiança de Potifar, ele vai crescendo, se torna jovem. Potifar vai colocando nas mãos de José tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo. E ele diz isso para José, que ele confiou tudo nas mãos de José. É claro, a esposa estava ali do lado, diz: olha, mas ele tinha confiança nele até para com a esposa de José. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de porte bonito. José era um jovem bonito, e a esposa de Potifar se atrai por ele, e ela então começa a tentar ter relações com José.
o servo daquela casa, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, e José então nega isso, José foge disso. José é um homem reto de coração, ele se guarda. E adolescentes, imagina a pressão dentro da escola, a pressão dentro da faculdade que virá, mas esse rapaz, ele se mantém firme, ele entende que ele é um homem reto, um homem leal, e que ele recebe de um homem confiança, assim como vocês recebem dos seus pais a confiança. Então ele tinha confiança de Potifar, e ele guarda o coração, não toca na esposa de Potifar. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar não se contenta com isso, e você sabe como o diabo é sujo, não é? Um homem, uma mulher rejeitada, parece que tem que provar que ela vai conquistar. Então a mulher de Potifar diz: não, eu tenho que levar esse homem para uma relação. E ela não para a pressão com ele, não para a pressão, não para a pressão. A Bíblia diz que essa mulher, ela decide no coração que ela vai ter relação sexual com José, até que um dia ela arma uma cilada, e dentro do quarto, é isso mesmo que acontece, essa mulher ataca José, e José então foge. Mas ela fica com parte das roupas de José, na verdade, provavelmente túnica, né, que ela fica. E aí essa mulher grita e arma um cenário, os outros servos vêm, porque ele comandava todos os servos na casa de Potifar. Vem, e ela então começa a dizer uma mentira, que ele havia tentado atacá-la. Quando o seu servo chega a Potifar, o homem que havia confiado nele, é claro, acredita na sua esposa, e José vai parar numa prisão. Naquela prisão injusta, preste atenção, é importante entender essa história, porque aqueles 2 sonhos de José mostravam que ele estaria, de certa maneira, sendo autoridade, colocado como autoridade. Os seus irmãos e os seus pais se sujeitariam a ele. Mas como é que ele poderia ter tido um sonho daquele? E a história é absolutamente o contrário. Ele vai para dentro da casa como escravo de Potifar. Agora ele vai para dentro de uma prisão. Ou seja, presta atenção, do sonho que Deus deu para José até a realidade acontecer, tem um processo que vai acontecer na vida de José, que parece que é o oposto àquilo que Deus havia dado no sonho. Porque ao invés de ele estar por cima, ele na verdade passa por um processo doloroso e de injustiça, de esquecimento. Lá na prisão, contudo, a Bíblia fala de novo: o Senhor era com José. Fale comigo: o Senhor era com José. E aí, galera, adolescente dizendo aqui, amontoado, não interessa onde você esteja, o que vai determinar é se o Senhor está com você. Vou falar de novo, não interessa onde vocês estarão, o que interessa é se Deus vai estar lá com vocês. É isso que vai fazer a grande diferença na história de vocês. Às vezes vocês vão estar dentro de um cenário de hostilidade, mas o que interessa é se Deus está lá com vocês. Às vezes vocês podem ser colocados dentro de um cenário de injustiça, mas o que importa é que se Deus está lá com vocês. E naquele contexto a Bíblia diz que José cresce lá dentro da prisão, e logo o carcereiro nota que ele é diferente, e chama José e coloca José sobre os presos. Ele então começa dentro da prisão ali a administrar a prisão. Então perceba que o que parece que é incoerente, na verdade tem um plano estratégico lindo de Deus. Deus leva aquele menino para dentro da casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele vai aprender a administrar todos os bens de Potifar, tudo que Potifar tem. E lá na prisão agora Deus vai ensiná-lo a administrar dentro de uma prisão, de um tempo hostil, de uma realidade hostil. Mas na verdade Deus estava preparando José, porque José assumiria o governo do Egito e ele precisava ser treinado. Mas ele não sabia que Deus não treinaria ele apenas com as habilidades de um governador, de um administrador. Deus iria treiná-lo de dentro para fora. Eu sempre digo isso, que uma liderança saudável, ela precisa passar primeiro pelo esmagamento, porque liderança é pressão. Se você não cresce de dentro para fora, você lidera de fora para dentro. Isso não acontece, você vai cair. Então você precisa entender os processos de dores da nossa vida. Deus está aperfeiçoando o líder. Deus está moldando o caráter do líder. Deus está amassando o líder. Deus está ajudando o líder a entender a importância de que você não lidera de posição, a partir de posição, de cadeira que te dão. Você lidera a partir daquilo que Deus constrói dentro de você. E Deus está fazendo isso com José.
Deus está pressionando José. Mas Deus está preparando José. Ei, galera, presta atenção aqui. Os momentos difíceis da nossa história, se nós perseverarmos neles, Deus estará preparando a gente para aquela visão que Ele tem para nós no futuro. Ele tem que nos levar por um processo que tem que nos fazer crescer. E José está vivendo isso. Agora, queridos, a Bíblia vai dizer que 2 homens chegam lá na prisão. Preste atenção à história. Um é copeiro de Faraó, do rei, o outro é padeiro. Eles têm um sonho no mesmo dia. E José interpreta o sonho. O padeiro, na verdade, 3 dias depois do sonho, o decreto é que ele morreria. E ele morreu de fato enforcado. O copeiro não. O copeiro, 3 dias depois, ele seria destituído para o palácio para voltar a servir o rei. Então, o sonho se cumpre. E aquele copeiro volta para o palácio, para Faraó. E então ele diz, José, falando para ele, olha, quando você chegar lá, diga para Faraó quem eu sou, fale sobre mim para ele lá, porque eu estou nessa prisão aqui de forma injusta. Eu não fiz nada. E o copeiro volta para o palácio, volta às suas atividades, volta a servir o rei, mas a Bíblia diz que esse homem se esquece de José por 2 anos. Por 2 anos. Você imagina? José continua na prisão por 2 anos, porque o copeiro que foi salvo, esquece dele. Mas depois de 2 anos, o rei Faraó tem 2 sonhos, e os 2 sonhos são a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa. O rei Faraó chama todos os magos do Egito para tentar interpretar aqueles 2 sonhos dele. Ninguém consegue. E aí o copeiro, vendo o desespero do rei, se lembra de José. E diz, olha, um homem lá na prisão, chamado José, ele interpretou o sonho que eu tive, que o padeiro teve, e o sonho se cumpriu, assim, assim, assado. E aí o rei manda chamar José, José vai para lá. E José vai e interpreta o sonho do rei. E a Bíblia diz que se cumpre exatamente conforme José havia interpretado. Preste atenção. O sonho falava de um período de 7 anos de fartura que teria no Egito. Deus abençoaria, abasteceria, derramaria de abundância sobre o Egito. Mas depois viriam 7 anos de seca sobre o mundo. Então, o sonho é interpretado, mas José dá um conselho no sonho. Que o rei, naqueles 7 anos, guardasse 1/5 de toda a produção nos celeiros. Para que aquilo pudesse por 7 anos ser guardado. E quando viesse os 7 anos de escassez, pudesse o Egito abençoar o mundo. E diante daquele conselho, Faraó reúne os seus conselheiros e decidem que ali não foi só uma interpretação. Havia naquele menino um sinal da presença de alguém superior, que era Deus. Porque a Bíblia dizia o que sobre José? O Senhor, fale comigo, o Senhor era com José. Então o rei percebe isso e ele se torna, preste atenção aqui, o 2º homem mais importante do Egito. Ele se torna o governador do Egito. Só está Faraó acima dele. Inclusive, se você lê o texto bíblico, você lê as minúcias do texto, o rei fala assim para ele, ó, José, é o seguinte, o que você falar, está falado. Trocando as palavras, tá? Em trocadilho, o que você falar, está falado. O que você falar, eu assino embaixo. Você, quase assim, você é quem manda no Egito. Bom, quando eu olho para isso, mexe muito comigo. Porque isso fala sobre caráter de um homem, de um jovem, ei galera, que anda com Deus. Deus é capaz de lhe dar uma nação nas mãos para governar. Agora, não esqueçamos que com 17 anos ele foi injustiçado pelos irmãos. Ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele vai para a prisão, só que agora ele está onde? Colocado como governador do Egito. Você sabe quantos anos se passaram? A Bíblia diz o seguinte, que com 30 anos de idade, José senta naquela responsabilidade de governador do Egito.
Se ele foi vendido aos 17, 30 anos agora, quantos anos tem? 13 anos. Preste atenção. 13 anos depois, ele é colocado no governo do Egito. Só que, olha só, vem 7 anos de fartura. Ele está governando, ele está organizando os celeiros nas cidades. A Bíblia diz exatamente isso, que foram sendo cultivados nas cidades do Egito, e ali mesmo se colocavam celeiros e tal, e iam abastecendo. Preste atenção, sob uma administração única, e aí algo poderoso acontece. 7 anos vem a escassez, e é nesse primeiro ano da escassez que o pai, preste atenção, que o pai diz: nós precisamos ir para o Egito, porque o Egito está suprindo as necessidades, nós não temos mais o que comer. Entre o primeiro ano e o segundo ano, provavelmente é o momento onde os irmãos chegam diante de José. Quando eles chegam, preste atenção, quando eles chegam no Egito, em busca de coisas básicas, alimentação, para sobrevivência, nós vamos ver no coração de José um processo profundo que vai acontecer. Porque você precisa voltar na história. Aqueles irmãos traíram José. Aqueles irmãos quebraram uma aliança entre irmãos. Aqueles irmãos mentiram, fizeram mal, queriam matá-lo. Mas agora José está, como o texto bíblico e a visão vai falar, eles estão ali prostrados diante dele, pedindo dele para que ele pudesse ter misericórdia deles, sem que eles soubessem que José os reconheceu como irmãos. E é aqui nesse contexto, queridos, que eu queria dizer para você que eu olho 3 coisas profundas da história de José para nos ensinar. 3 coisas profundas. A postura do coração de José diante daquela realidade dos irmãos que o traíram gerou impacto positivo na vida do coração dos irmãos e do pai, fruto da aliança que José tinha com Deus. Quais são esses impactos? O primeiro deles, olha só, quando os irmãos chegam diante dele e pedem ajuda, a gente olha para a postura de José e a gente diz: meu Deus, esse homem é um exemplo para nós. A primeira lição é que ele agiu baseado nos propósitos de Deus para a sua vida e não movido pelo ressentimento. Não movido pelo ressentimento. Olha Gênesis 45, versículos 1 a 4. Gênesis 45, versículos 1 a 4. Eu queria ler versículos de 1 a 4 aqui com você. Olha o que vai aparecer aqui, que coisa profunda. Diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando Jesus se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Cheguem mais perto, cheguem mais perto. Para mim aqui é tão profundo, porque não era uma aproximação física. José estava chamando aqueles irmãos para uma aproximação emocional. Vem cá, chega aqui, chega aqui. E José vai falar uma verdade cheia de graça para eles. Quando eles se aproximam, olha só, o texto diz assim: disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Deixa eu falar uma coisa para você, meu pai. Existe 6 capítulos aqui que você precisa ler em casa. Entre o 37 e o 45, não precisa o 38, embora o 38 é a história de Judá, mas o 39 até o 44. Você, ao ler isso, você vai ver que aqui nós já estamos na situação final do encontro de José com eles, que já era o terceiro momento. Porque no primeiro momento que os irmãos chegam, preste atenção, eu não sei o que você sentiria, eu não sei o que eu sentiria, mas depois de, preste atenção, depois de quantos anos, vamos fazer a conta? Quando ele assumiu o governo, foi quantos anos estava?
30 anos, certo? Então tinham 13 anos que aconteceu aquele sonho lá, e a venda dos irmãos. Só que passaram 7 anos de fartura. E agora nós estamos no primeiro ano da seca. Então 7 anos passaram-se, deu quantos anos? 13 mais 7? 20. Se é o primeiro ano da escassez, então provavelmente 21 anos para 22. Aqui vai mostrar ele no segundo ano. Quando tem esse momento, essa narrativa aqui. Mas foi antes disso. Preste atenção. 21 anos depois de alguém ter traído você, o que você espera dessa pessoa? Que nesses 21 anos ele tenha pensado sobre o que fez e ele seja capaz de o quê? Pedir perdão. Pedir perdão. Mas sabe como é que aqueles irmãos chegaram lá? Veja bem. Depois de José nasceu Benjamim. Ele não conheceu Benjamim. Então, preste atenção. Nessa história toda, os irmãos chegam lá em 10, porque o pai não deixou Benjamim ir. A primeira chegada deles, Benjamim ficou em casa. Mas agora aqui já é a terceira vez. Ele tinha pedido para Benjamim vir. Ele tinha pedido para que o pai liberasse Benjamim. Então tem toda uma história que você precisa ler em casa. Mas aqui estavam os 11 irmãos. E Benjamim era o irmão de José pelo pai e pela mãe de José. Os outros eram das outras mulheres. Presta atenção. Nesse momento, quando eles chegam lá no Egito, sem Benjamim primeiro, eles contam a história e eles não falam para José, porque eles não reconhecem José, eles só contam, nós temos um pai, nós temos o pai, porque o José pergunta, vocês têm pai? Temos, ele está vivo? Tá? José estava perguntando por que queria saber do seu pai. E vocês têm mais irmãos? Tem um que ficou lá. Tá, então vocês vão voltar e vão trazer esse que está lá. E começou um processo. José, querido, se você ler a história bíblica, você vai ver isso. José, humanamente falando, ele vive os processos dele tremendos ali, de guerra dentro do coração dele. Eu vou perdoar, eu vou liberar, eu perdoo, não libero. O que eu faço com esses caras? Mas amado, Deus era com José. E Deus vai construindo no coração de José um coração para perdoar. Mas eu não acho que foi fácil, porque quando ele chegou e os irmãos falaram, e um outro irmão nosso aí, ele sumiu, desapareceu, a gente não sabe onde está. O que você faria com uns mala desses? Hã? O que a gente faz? Tem que liberar perdão. Você sabe que um dos maiores problemas nossos para liberar perdão é porque a gente relaciona o processo do perdão com o outro se arrepender. E a gente esquece que o processo do perdão é uma cura para nós. Quando você não perdoa, você fica prisioneiro. Quando você não perdoa, quem adoece é você, não é o outro que você não perdoa. E nesse processo, Deus está trabalhando o coração de José. É claro que nós sabemos que não é fácil perdoar pessoas que não reconheceram o seu erro. É claro que não é. Mas o perdão, querido, fale comigo, perdão é uma perda grande. Fala, perdão. Perda grande. Ninguém consegue perdoar sem sofrer uma perda grande. Um perdão é uma perda grande. Você tem que escolher sofrer a perda para que você receba a liberdade. É por isso que a história mostra José chorando. Aquele momento do grito de José, a Bíblia diz que o Egito ouviu. É uma expressão para dizer que esse grito saiu de dentro dele. Foi um grito de dor sendo liberado, mas era um grito de libertação. Era alguém que estava sendo livre depois de 21 anos. 21 anos. Agora aqui, querido, o princípio profundo é que ele age baseado numa compreensão de que aquela história de traição, de que aquela história do que os irmãos fizeram, tinha alguém por trás daquilo, apesar de ter sido um erro dos irmãos, ouçam aqui, apesar de ter sido sim traição dos irmãos, apesar de ser uma dor real que
Deus nunca quer para ninguém, preste atenção, Deus não perde o controle de nada e Ele tem propósito em tudo que acontece na nossa história. Olha então o que José disse para eles. Ei, José não colocou panos quentes, né? José não entrou na falsa pacificação. Ah, não, está tudo bem. Não, ele está falando, sou José. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam. Pode imaginar o impacto. Só que veja bem, a cura, ela acontece quando vem verdade e graça. Fale comigo, a cura acontece quando vem verdade e graça. Imediatamente que José coloca diante deles a verdade. Olha, eu sou José. Eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. A Bíblia não dá o tom, né? Então a gente acaba dizendo, qual foi o tom com que ele falou essas palavras? Sabe que ele falou assim? Chorando. Eu sou José. Eu sou José que vocês venderam para... Eu não sei como ele falou. Ou será que ele estava equilibrado nessa hora? Ele falou assim, eu sou o José. Eu sou o irmão que vocês venderam para o Egito. Como ele falou? Eu não sei. A Bíblia não dá o tom. Por isso que o importante aqui é o princípio. O princípio é que ele não entra na falsa pacificação. Ele diz o que aconteceu. Só que veja bem o que vem depois. Presta atenção. O que vem depois. Presta atenção. Agora, versículo... Olha só, seguindo o texto aqui. Agora, versículo 5. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Uau! Ei, olha para a tua dor agora, olha para a tua história, presta atenção. O Senhor era com... Quando nós andamos com Deus, Deus pega as nossas tragédias, ressignifica e dá propósito e mostra que Ele está agindo apesar da dor na nossa história. José entende isso. José diz, ei manos, fica tranquilo, ninguém aí fica apavorado, porque eu posso imaginar esse cara dizendo assim, agora vamos ficar todo mundo preso aqui mesmo de vez, virar escravo. Fica tranquilo, não se aflige no coração. Vocês não estão entendendo. Foi o Senhor quem fez isso. Deus me trouxe antes de vocês, porque um dia eu iria poder servi-los. Presta atenção, queridos. Este homem agora se coloca ali na condição de servo, de salvar vidas. Ele não se coloca na posição de alguém autocrático. Deus me colocou aqui agora para humilhar vocês. Não, ele entendeu, porque ele andava com Deus, ele entendeu que Deus havia feito aquilo, a fim de que ele pudesse salvar a vida, inclusive do seu pai e dos seus irmãos que o haviam traído. E ele diz, já houve 2 anos de fome na terra. Então aqui dá para a gente entender os 22 anos. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, preste atenção agora nessa parte. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio... Uau! Ele me tornou, Deus me tornou como um pai para o faraó. Olha o que ele havia se tornado para faraó. Alguém com a confiança de um pai para faraó. E me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aleluia, glória a Deus. Eu fico pensando, será que nós reagiríamos dessa maneira? Diante de pessoas que por 21 anos, guardam mentiras e enganos, mesmo tendo sido instrumentos para a destruição da minha história. Será que nós estenderíamos as nossas mãos para aqueles que nos traíram? Perceba que quase sempre a nossa resposta é o seguinte: depende, se eles se arrependerem eu farei. Mas vocês percebem algum arrependimento nos irmãos de José? Não. É porque a relação do perdão, preste atenção,
é uma questão entre você e Deus, e não entre você e o seu ofensor. É uma resolução que você tem que tomar com Deus. Ela não depende do seu ofensor. Ela depende de você escolher ser uma pessoa livre. Segunda coisa importante desse processo, do impacto positivo nessa aliança, porque aqui está acontecendo uma restauração do coração dos irmãos. E a primeira é, eu vou devolver a graça para esses meus irmãos. Eu vou entregar o que eles não merecem. Eu vou liberar, porque se eu fosse lidar pelo meu ressentimento, seria terrível. Mas eu estou entendendo que Deus tem um propósito nisso. O segundo impacto aqui profundo dessa história, querido, é que ele decide ser generoso com seus irmãos. Ele podia ter retido tudo para si, como governador, administrador. Ele disse, não sai nada de nenhum dos celeiros para os meus irmãos. Não vai sair, mas esse homem foi generoso para com eles. Olha o texto, versículo 9 a 13, Gênesis 45. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo que for teu, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. José foi generoso, suprindo não apenas o necessário, mas muito além disso. Perceba que ele decide suprir não só o pai, mas os seus irmãos, os seus sobrinhos, a família toda é abençoada. É interessante ver que José não impôs condições a seus irmãos, ele também não ficou indiferente, também não gerou peso sobre eles, pois tinha a compreensão de que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que estava abençoando a sua vida, era para abençoar as próximas gerações. Pergunta: como tem sido a maneira que você tem lidado com os seus recursos? Você tem abençoado, você tem sido generoso? Na falta de algo com os seus irmãos, você tem alcançado? Será que temos nos importado ou sido indiferentes às necessidades daqueles que amamos, daqueles que são da nossa família de sangue, de um irmão, de sobrinhos? Será que temos nos preocupado a ponto de buscar dentro do que eu posso suprir as necessidades, dentro daquilo que me é possível alcançar? Queridos, o dinheiro tem sido um fator destruidor de relacionamentos, mas quando a gente olha para a história de José, a gente percebe um homem cujo coração é generoso e pronto a repartir. Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio alcançará. No capítulo 50 tem um momento muito profundo, porque o pai de José, o pai deles morre, e aí os irmãos entram em pavor. E a preocupação dos irmãos é: será que essa generosidade de José vai acabar quando o pai morrer? Mas a Bíblia vai dizer lá, numa narrativa incrível, José dizendo que ele assume uma postura de dizer: não, queridos, eu sustentarei vocês e os seus filhos e a descendência. Então José vai tranquilizar os seus irmãos sobre um coração que ele tem, que é o coração de uma aliança com os seus irmãos. O terceiro impacto positivo nessa aliança, qual é? É que à medida que José ama desta forma, que José cuida dessa forma, que José age dessa forma, a Bíblia diz que as pessoas foram contagiadas com aquele amor. A Bíblia diz que o próprio Faraó e os seus oficiais foram contagiados. Olha o versículo 16 de Gênesis 45. Quando se ouviu no palácio do Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus oficiais se alegraram. Então o Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo o seu pai
e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês desfrutarão a abundância da terra. Quando você continua lendo o texto, você vai ver José, presta atenção, mandando as carruagens reais para buscar a família inteira. Netos, filhos de Jacó, toda a família para o Egito. Deus vai usar o rei, o próprio faraó, para esse amor e cuidado. Sabe por quê? Porque o simples fato de saber que aquilo era uma história de amor e de restauração que Deus estava fazendo, aquilo impactou o faraó e os seus oficiais. Você já percebeu como é incrível? Ouça aqui. Como é inspirador quando você vê processos de restauração dentro de contextos de famílias. É muito lindo. Eu tenho 2 amigos, não é, Leandro? Nós temos 2 amigos, né? Chamado Marcelo e Michel. Vocês conhecem? Quem conhece Marcelo e Michel aqui? São pastores da nossa igreja. Marcelo e Michel têm mais 2 irmãos. Eles são 4 homens. É muito bonito ver a relação deles 4. Né? Você imagina 4 guris crescendo juntos. Gente, deu muita coisa nessa história. Mas quando você reúne e vê os 4, como eles se amam, como eles se relacionam, como eles brincam, como eles tiram onda um com o outro, como eles riem um do outro e riem de si mesmo, né? E hoje já, todo mundo casado, com neto, agora eles fazem isso com os pais deles que estão velhos, mas com respeito, viu? Com respeito. O ambiente é lindo. Quando a gente está aí de verdade, quando eu vejo a relação deles, eu olho assim, aquilo me inspira profundamente. Não é que eles não tiveram áreas para ajustar, mas é que no processo do crescimento familiar, porque não existe família o quê? Fala comigo, não tem família perfeita. Fala isso comigo, não existe família perfeita, mas existe família restaurada, amém? Nesse processo da restauração, Deus vai afiando um com o outro, vai afiando irmão com irmão, vai ajustando essas coisas, e a gente vai sendo santificado. A propósito, uma das coisas mais importantes é você entender que família é o principal projeto de Deus para o teu amadurecimento emocional. Você não pode sair do processo que Deus constrói numa relação entre pai e filhos. Essa santificação começa no relacionamento entre marido e esposa. A propósito, me permita dizer que hoje é um dia muito especial para mim e para Martinha. Dia 12 de abril, a galera, quero inspirar os adolescentes hoje aqui. 12 de abril de 96. Eu e Martinha estávamos começando o nosso namoro. 30 anos hoje de namoro. 30 anos. Quinta-feira eu escrevi algo para ela. Entreguei hoje para ela porque na hora que eu estava terminando me interromperam. Faltavam 2 linhas, eu terminei hoje e entreguei para ela. Mas eu disse para ela uma coisa, que quando eu vi a Marta a primeira vez, e eu realmente assim, entendi que era algo que Deus estava fazendo, e eu comecei a imaginar viver a minha vida com a Marta. É isso mesmo, comecei a pensar. Eu não tirava essa menina da cabeça, era menina, porque ela tinha 18 anos, eu tinha 24. E eu comecei, meu Deus, será? E o Espírito falava comigo, é ela, pessoa, é ela. E à medida que eu fui construindo aquilo em oração, né, realmente orando, eu lembro de vozes que vinham que diziam o seguinte: isso um dia vai passar. Isso passa, isso é paixão do momento. Isso é coisa. Eu preciso dizer uma coisa, depois de 30 anos como namorado. A gente faz 29 anos de casados no final desse ano. Namoramos, noivamos, casamos em 1 ano e 8 meses. Eu escrevi algo para ela dizendo assim: não é nada daquilo que disseram lá no início, que passa. Porque o meu coração, depois de 30 anos, de verdade, é que isso só tem aumentado. Eu olho para ela, eu acho ela cada vez mais linda, eu quero mais ela.
Quero dizer isso para a glória de Deus, presta atenção, presta atenção. Eu não sou fácil, não. A Marchinha lindinha ali, fofinha, não é fácil, não. Então como é que eu posso estar apaixonado por ela 30 anos depois, mais do que no começo? Como? Eu posso te dizer. Eu preciso te dizer. É porque nos nossos relacionamentos, sim, porque quando Deus junta duas pessoas, presta atenção, hoje nós estamos falando sobre aliança entre irmãos, né, Leandro? Olha aqui, aliança entre irmãos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma cultura, mesma realidade, se ralam, pensam diferente, agem diferente, lidam diferente com a vida, não é assim? Agora imagina um nordestino e uma descendente de russa com ucraniano. Relacionamento. Mas nos nossos relacionamentos, nós aprendemos como lidar com eles. Nós corremos para a presença de um Deus capaz de nos... Sabe aquilo que está assim, Deus vem e Ele vai fazendo... Nós chegamos cheios de pecado e Deus tem que ir lavando, santificando, Ele tem que ir restaurando. Mas à medida que Ele vai fazendo isso, aquilo que Ele vai fazendo dá certo. Então, presta atenção. Essa coisa de relação entre irmãos, essa coisa de relação entre marido e esposa, essa coisa de relação pais e filhos, é uma estratégia extraordinária de Deus para santificar a nossa vida. Para amadurecer a gente de dentro para fora. Mas sabe o que é possível? É possível mesmo. Eu estar com 55 anos e continuar um menino imaturo. Se eu fujo desse processo. Se eu me esquivo dessa dor, que é uma dor que vem para dizer assim, vamos lá, filhão, estou te transformando, estou te santificando, estou pegando a marchinha em você e estou fazendo coisas em vocês para revelar a minha glória no mundo. Eu posso fugir disso, posso, você pode fugir disso. Mas eu quero te convidar hoje aqui a você não só ficar, eu quero convidar você para dizer, Senhor, eu quero amadurecer. Eu quero crescer com meu irmão, na relação com meu irmão. Quero crescer na relação com meu marido, minha esposa. Eu quero crescer, Pai. Porque, queridos, não é possível a gente estar com 55, 60, 65, 70 e a gente fugir do processo. Com 30 fugir do processo. Deixa eu dizer, quanto mais Deus vai precisar fazer para você ficar e entender que a relação familiar é muito mais sobre santificação do que satisfação. Eu vou falar de novo. A relação familiar é muito mais sobre santificação do que satisfação. Embora, escute bem, todos os que eu conheço que se permitiram passar pela santificação se tornaram pessoas absolutamente satisfeitas. Porque encontraram em Deus e na obra de Deus aquilo que nós precisamos. Vale a pena. Vale a pena. O que Deus está falando com você hoje? Que tipo de relacionamento você tem estabelecido com os seus irmãos? Quando o texto olha, diz que Faraó, ele fica envolvido. Quando ele ouve no palácio, querido, ele se encanta, ele quer ajudar, ele quer botar, porque é assim que acontece. É assim. Famílias que deixam Deus processá-las, irmãos que deixam Deus ajustá-los. E olha, eu vou dizer assim, eu sinto esse momento da história, preste atenção, na nossa história como igreja. Há muito tempo que eu não ouvia na nossa história como igreja, tantas famílias passando por tribulações como a partir da série Aliança. E sabe o que eu creio? Que quando nós ouvimos do Espírito Santo como igreja, para a gente entrar nesse tema de aliança, o inferno se mexeu para dizer, eu não vou deixar as famílias dessa cidade fazerem aliança com Deus entre si, eu vou tumultuar. Então abre os teus olhos espirituais, porque Deus tem uma aliança para você,
com você. E o que determina a bênção sobre a tua casa, a bênção sobre o teu relacionamento de irmão com irmão, a bênção do teu relacionamento com os teus parentes, de algo que vai ser restaurado, é a presença dele. Não é sobre mim nem sobre a Martinha que está dando certo. Na verdade, se fosse sobre nós, nós não estaríamos juntos hoje. Mas é por causa da presença, do poder de Deus na nossa história. É sobre isso. E digo isso com humildade. Digo isso com humildade e com temor. Com temor. Nossas filhas sabem disso. Chame a Laila e a Radassa e peça testemunho delas. Ninguém lá em casa é perfeito. Não existe isso, gente. Não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito capaz de entrar na nossa família e restaurar nossas vidas. Isso existe. Existe um ambiente de graça, um ambiente de perdão, um ambiente de integridade, de verdade, de vulnerabilidade. De pais pedem perdão a filhos também, não é só filho que pede perdão a pai. De chamar lá ele Radassa e dizer: filha, eu falei de uma forma que não devia. Isso não reflete o caráter de Jesus, me perdoe, filha. Existe confissão, existe abertura de vida, existe ambiente para dizer: eu pequei, eu errei, pode vir, confessa, nós vamos aqui chorar juntos e clamar: Deus, derrama da graça sobre nós. Quando momentos que a Laila e a Radassa nos relacionamentos dela passam, e a gente vê as duas depois de joelhos, chorando, se perdoando uma outra, a gente sabe que elas viram isso na minha relação com a Marta. A gente sabe. Elas aprenderam onde é que se resolve as coisas. É na presença do Pai. É lá. Então, de novo, não há família perfeita, mas há um Deus perfeito capaz de restaurar. A história de José é isso, querido. A história de José, para mim, para você, é uma trombeta dizendo: ei, como assim não dá? Já passaram-se 21 anos e eles continuam os mesmos, nunca mudaram. Como assim não dá? Não. Se você entender, fale comigo: o Senhor era com José. Então fala assim: o Senhor é comigo. Então, se o Senhor é conosco, nossas famílias podem ser restauradas. Nossas alianças entre irmãos podem ser restauradas. Eu quero orar com pessoas que hoje querem dizer: eu quero fazer aliança com o Senhor em relação aos meus irmãos. Talvez você chegou aqui hoje com alianças realmente quebradas. E você precisa sair daqui hoje, talvez, para ligar para o seu irmão. Hoje eu mandei uma mensagem para o meu irmão e para a minha irmã à tarde. Meu irmão é a figura, gente. A minha irmã não viu a mensagem ainda, mas meu irmão mandou só assim: Deus te pegou de jeito hoje, né? Ai, meu irmão é a figura. Eu falei assim: cara, eu te amo, né? Eu falei para ele hoje: mano, tem alguma coisa no teu coração comigo? Eu estou tão feliz contigo, para mim está tudo em paz, mas eu estou te ligando para dizer que eu te amo, que tu é muito especial para mim. Tenho muitas memórias, saudades, lembranças. Falei isso para ele, falei para minha irmã, né? Mas o meu irmão é a figura mesmo. Assim: tá tudo bem contigo? Acho que Deus te pegou de jeito hoje. Aí eu respondi para ele assim: rapaz, eu estou todo doído, Deus pegou de jeito mesmo. E é verdade, porque quando eu estava estudando essa palavra, a Marta viu, não parava de chorar, lembrando dos meus erros como irmãos, dizendo para Deus assim: Deus, tem coisas que eu preciso voltar, me fala que eu faço o caminho de volta, porque eu os amo. Então eu quero te convidar, querida, a não deixar nada no teu coração, para que a gente possa viver isso. Deus falou contigo? Onde você está aí? Não vai dar para se movimentar hoje, tem muita gente. Levanta daí onde você está, dizendo assim: ó, Deus, eu estou aqui. Isso aí, pode levantar. Eu estou fazendo aliança contigo, Deus, hoje aqui. Eu quero te convidar a uma declaração. Há uma declaração para a gente. A pergunta para você hoje é: qual é a sua parte nessa aliança? Qual é a sua parte?
Ei, irmãos são bem diferentes, né? Em temperamento. Irmãos são bem diferentes no jeito de ser, na maneira de se relacionar, de tomar decisões. Irmãos são no estilo de vida. Alguns são mais acelerados, outros são mais tranquilos, cautelosos, alguns mais ousados, outros mais prudentes, alguns mais falantes, outros mais silenciosos. Mas ouça aqui, ó, todos criados pelo mesmo Pai, amém? Todos valiosos para Deus, todos. Eu quero te dizer que Deus quer inspirar o mundo pela tua família. Deus quer inspirar o mundo pela tua relação com os teus irmãos. Talvez alguns aqui não tiveram irmãos biológicos. Eu quero dizer, Deus quer te dar irmãos de coração. Deus quer restaurar alguns vínculos de coração com irmãos mais chegados para você do que se você tivesse um irmão biológico. Deus quer, porque com isso Ele quer revelar que o amor se manifesta em todas as relações para a glória dEle. Você está pronto para fazer essa declaração? Vamos fazer juntos? Quero te convidar a essa declaração. Vamos fazê-la? 1, 2, 3. Declaro com fé que tenho uma aliança com Deus, e com base nessa aliança eu firmo todas as outras. Hoje quero estabelecer uma aliança intencional com meus irmãos de sangue, crendo que Deus não errou, me colocando na família que pertenço e me dando os irmãos que Ele me deu. Eu creio que Ele nunca perdeu o controle sobre todas as coisas, e mesmo diante de situações desafiadoras que vivi, Ele permaneceu soberano e cuidando de mim. Eu perdoo todos aqueles que me feriram e que intencionalmente fizeram mal contra mim. Ouça aqui, vou abrir aqui um parênteses para você que talvez foi quem feriu, quem machucou, como eu, que um dia traí meu irmão. Então hoje aqui, essa parte, eu te convido a dizer assim: Deus, eu te peço perdão, porque eu quebrei uma aliança com os meus irmãos, ou com meu irmão. Eu me arrependo disso. Se você viveu isso, e você se arrepende, fala essa parte comigo aqui, diga: Deus, eu me arrependo, porque eu quebrei uma aliança, Senhor, com meu irmão, com minha irmã, com um amigo do coração. Me perdoa, Senhor. Agora juntos vamos dizer: eu declaro, vamos lá? Eu declaro que abandonarei todo ressentimento e olharei para o que Deus tem construído de forma positiva na minha jornada. Eu declaro que desejo ser generoso com meus irmãos e amigos, diante de tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos, não retendo exclusivamente para mim, mas abençoando as próximas gerações. Eu declaro que desejo viver em encontros profundos com meus irmãos e com meus amigos, de forma que agrade e glorifique a Deus. A minha vida pertence ao Senhor, e por essa razão eu declaro que confio nele e nos seus propósitos para mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, 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 amém. Nada mais importa.